Olá, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, cuja temática hoje é combate à exploração e abuso da infância e adolescência. Quero também saudar os meus convidados que gentilmente se dispuseram a estar conosco para partilhar alguns conhecimentos, nos orientar nessa problemática que é tão séria e tão contundente no Brasil hoje. A Dulce Pozobon, que é pedagoga e também chefe do escritório regional da Secretaria de Estado da Família, aqui em Moarama. A Karina Soares Ambrósio, que é psicóloga e trabalha também na Secretaria de Estado da Família, e o professor Irajá Nogueira de Sá Júnior, que é advogado, professor do curso de Direito aqui da Unipar. Esses são nossos convidados, nossa temática é o combate à exploração e abuso da infância e adolescência, e este é o programa Ponto de Vista. Não saia daí, nós voltamos já já com sérias discussões. Para a gente começar esse nosso debate, acho que é interessante falar um pouquinho com você, Dulce, você que representa o Estado, com suas políticas públicas, você que é chefe do Escritório Regional, da Secretaria da Família, aqui em Moarama. Como é que o Estado do Paraná está lidando com essa problemática muito séria? Quais são as políticas, o interesse e a ação do Estado nesse sentido? A Secretaria da Família, desde que foi criada em meados, né, de 2011, ela tem assim uma grande preocupação com a proteção, né, das crianças e adolescentes. As políticas que antes faziam parte da Secretaria da Criança estão agora na Secretaria da Família. A Secretaria da Criança foi extinta? Na verdade, nós hoje na Secretaria da Família temos as políticas, né, de proteção à criança e também as políticas da assistência social, né, juntas numa secretaria só. E a proteção das crianças e dos adolescentes é uma preocupação muito grande da nossa secretária. Então, assim, tudo que é ação, tudo que for necessário se fazer para combater, né, o abuso, as explorações, das violências de uma forma geral, mas hoje a gente está aqui tratando, né, do abuso e a exploração sexual, essa secretaria tem essa preocupação de dar o suporte para os municípios, né, para agirem, né, no enfrentamento às violências. Uhum. Karina, você que é psicóloga, me clareia um pouco uma distinção. Existe uma diferença entre abuso e exploração nessa questão de combate? Não? Sim, porque são formas de violência que se dão de maneiras diferenciadas. Então, as estratégias de enfrentamento têm que ser diferenciadas também. Uhum. O abuso ele está relacionado a qualquer ato, né, ou praticado contra a criança e adolescente, qualquer ato libidinoso praticado com criança e adolescente por um adulto ou um adolescente. E tem a finalidade de estimular, né, do prazer daquele adulto, né, a finalidade do adulto obter prazer. A exploração sexual, ela já envolve uma relação de troca, uma relação em que é mediada pelo lucro, mediada por algum interesse econômico. Então, ela é um pouco diferente, ela já tem uma rede de articulação diferente. O abuso ele pode se dar no âmbito doméstico de um pai, de um padrasto, abusar da sua própria criança, né, da criança que vive no seu seio. Já a exploração não, ela geralmente tem a figura do aliciador, que vai aliciar crianças e adolescentes para poder vender o corpo dessa criança e adolescente, ou expor também. Na né? nossa região, que o escritório abrange, são quantos municípios? 21. 21. É muito presente a questão da exploração, não? A exploração está muito ligada ao turismo também, ao turismo, né? Uhum. A questão do turismo sexual é uma das formas da exploração. E se a gente pensar no turismo que a gente tem aqui na nossa região dos portos, né? O Porto Figueiro, Porto Camargo, então são regiões ali em que a gente está mais vulnerável a esse tipo de situação, além também da gente aqui em Moarama ser rota de acesso ao Paraguai, né? Uhum. Então a gente pode ter situações de tráfico de pessoas, né? Tráfico de crianças com fins à exploração sexual, que daí envolve tanto países, né, o Paraguai, que é nosso país vizinho, quanto o Mato Grosso do Sul. Nós já tivemos caso aqui em Moarama em que se constatou que pessoas vindo do Mato Grosso do Sul, crianças e adolescentes, estavam sendo exploradas em uma casa noturna da cidade. Uhum. Acho que uns 2 anos, isso foi até noticiado na imprensa naquele período. Professor Irajá, você que é o homem do direito, homem das leis aqui, qual é a penalidade para quem incide num crime desse de exploração de criança e adolescente? Veja, o ECA ele traz as punições, né, que vai desde a pena de reclusão até multa, dependendo da classificação. Tem níveis, então, tem classificatórios níveis de crime. Mas o que eu vejo nessa seara é a impunidade, sabe? Porque o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que veio para dar suporte a essa
camada da sociedade, podemos dizer assim, vulnerável, né? Apesar dos seus 20 e tantos anos já, ele ainda sofre algum preconceito, sabe? Então saímos do machismo, né? Estamos deixando o machismo, mas ele ainda faz parte da nossa sociedade. Então punir um homem que abusa de uma criança ou explora uma criança, aparentemente ainda é um mito, sabe? Ah, é um mito ainda? Aparentemente ainda é um mito. Isso infelizmente, nós não introjetamos a gravidade do problema. Porque você fala em criança, né? Mas ela vai levar isso para o resto da vida. Ela vai reproduzir isso quando adulta, na sua família, no seu meio de trabalho, em todos os lugares que estiver. Isso é tão forte, é um ensinamento tão forte. Veja só, essa palavra ensinamento é grave, né, nesse contexto, mas é um ensinamento tão forte na criança que ela vai reproduzir isso para a vida toda, em todos os seus ambientes. É difícil até da gente calcular, né, as Exatamente. consequências. Né, Existem todas. casos, por exemplo, de uma criança que foi abusada, explorada quando pequena, e depois se tornou um abusador, explorador? Sim. Existem? Mas é a maioria. A maioria? A maioria. Mas me responda uma coisa, a criança sofreu com isso, né? Foi uma ferida, uma chaga profunda nela, e ela continua reproduzindo depois? Porque a criança, ela aprende com o modelo, né? Se o modelo que ela teve foi um modelo de violência, um modelo em que a sexualidade foi tratada com desrespeito, esse é o modelo que ela aprendeu, é o modelo que ela vai reproduzir. Então, é lógico que isso não significa que uma criança abusada necessariamente vai se tornar um abusador. Mas se esse abuso não for trabalhado na criança e no adolescente, ela pode sim vir a cometer abuso com outras crianças e outros adolescentes no futuro. Né? Não é determinante, mas se não, por isso é importante a denúncia para poder atender os casos, superar essa dificuldade, porque às vezes não vai se tornar um abusador, mas vai, por exemplo, ter uma probabilidade maior de se envolver com o uso de substâncias entorpecentes, né? Então, é uma coisa que precisa ser de fato cuidada, porque traz diversas consequências. Abre na uma vida. brecha de possibilidades. Eu creio que a Precisa ser secretaria, tratada, né? eu creio que a secretaria, né, da família agora, né, ela vem com esse intuito, né, objetivo de trabalhar não só a criança, que é o foco central, mas a família também. Sim, Você com vê que são valores, André. Esses valores você capta dentro da família. E aí você forma a sua família e você continua reproduzindo esses valores, né? Então a nova sociedade, a nova forma de família, né, ela precisa ser repensada nos seus valores, não no seu formato, sabe? Quanto ao casal, nada disso, mas nos seus valores enquanto família. Porque os pais, quando estão na educação dos filhos, às vezes espancam os filhos e dizem, não, eu estou batendo para ensinar, sabe? E aí, às vezes, faz A questão é ensinar o quê, né? Ensinar o quê? Aí eles faz uma carícia, né? Não, eu estou acariciando o meu filho porque eu amo. E, às vezes, por trás desse bater para ensinar e acariciar, estão por dizer os abusos e não exploração, né, mas os abusos principalmente dentro de casa. Não é só uma carícia simples, então é uma carícia, né, que a gente chama tem segundas intenções. Sim. Né? E o bater também, ele bate sem saber por que está batendo, porque apanhou do pai e da mãe lá. E reproduz e isso. reproduz aquilo irracionalmente. E aí nós vivemos esse ciclo. E também não adianta a gente chegar só para os pais, uns pais que aprenderam com a violência, chegar simplesmente e falar, você não pode bater no seu filho. Não é tão simples. Não é simples, né? Por isso que a gente precisa realmente de programas que trabalhem com essas famílias, né? E o foco da política de assistência social é esse, é o trabalho com as famílias, né? E isso é importante, é saber que aquele que agride também tem uma história de vida. Ele também precisa de ajuda, na verdade. Né? Sim. A maioria. Ficou bem claro para mim a ideia do explorador, que é o cara que quer ganhar dinheiro em cima de uma situação terrível como essa, né? Mas o abusador, ele é sempre alguém próximo à família que está abusando? Como é que é? Normalmente, Normalmente. sim, né? Porque é ele que tem facilidade de se aproximar da criança. Alguém que frequenta a casa, ou, às vezes morador da própria casa, né?
Que daí ele tem acesso a essa criança com mais facilidade do que um estranho. Você vê, uma coisa puxa a outra. O abuso familiar, ele faz com que a criança saia de casa. O reduto familiar se torna um espinho para ele. E ele sai para a rua e encontra na rua o explorador. O explorador que vai com seduções, desde uma balinha até um abrigo, alguma coisa, já com segundas intenções também, para levá-lo à exploração. Então, olha só que círculo vicioso que a criança entra. Ela sai de casa porque está sendo molestada, está sendo abusada, está sendo violentada, e vai para a rua e continua sendo violentada, abusada, explorada, e não sai desse ciclo. Então, é preciso a intervenção, sim, de secretarias como essa Secretaria da Família, políticas voltadas para o acolhimento, sabe? Mão mais forte do Poder Judiciário no sentido de retirar o pátrio poder dessas famílias e colocá-las em famílias substitutas que tenham realmente aquela vocação para criar um ser humano, sabe? Porque não é fácil. Para a gente fechar o primeiro bloco, nossas discussões, para deixar bem calibrado mesmo, professor Irajá, como é que funciona a definição legalmente de criança e adolescente? Qual é o conceito legal? O artigo 2º, se não me engano, fala, né? Criança vai de 0 a 12 anos, né? E o adolescente dos 13, né, até os 18. Não excluindo aí, conforme a circunstância, da proteção até os 21 anos. Até 21 anos. Até os 21 anos, mesmo que a Constituição hoje, né, e o Código Civil perpetram, determinam, né, a maioridade como 18 anos. Mas em alguns casos a proteção vai até os 21 anos. Sim. Nós estamos então conversando justamente da temática pesada, difícil, polêmica. Sim. E você em casa está acompanhando esse tema. A gente volta logo mais no segundo bloco para a gente abarcar algumas ideias, algumas perspectivas sobre o combate à exploração e abuso da infância e adolescência. Não sai daí, rapidinho, a gente volta já com o programa Ponto de Vista. Voltamos com o programa Ponto de Vista, discutindo a questão da exploração e abuso da infância e adolescência. Professor Irajá, eu queria voltar a um ponto que me chamou a atenção no bloco anterior. Você afirmou que a questão de denúncias contra essa problemática é um mito. Explica um pouquinho isso para mim. Não a denúncia em si. A denúncia hoje, nós temos canais de ligação direta, né? Tem o Disque Denúncia, tem as secretarias, enfim, os órgãos todos que estão amparados, o Conselho Tutelar. O problema em si, para você punir um abusador, um explorador, provas processuais, porque todos têm o direito da ampla defesa, não é? E constituir provas depois, lá no processo, é que fica mitigado, né? É difícil. Por quê? Porque as testemunhas que supostamente teriam sido arroladas são ameaçadas, né? De certa forma. Se é dentro da própria família, há aquela reclusão, né? Vamos nos fechar, não vamos expor a família, e acabam não colaborando, de certa forma, para que a justiça possa punir esses abusadores. Nesse sentido, é um mito, então? É um mito. Tem pena? Lógico que tem. O ECA é um diploma legal completo, e ele traz todas as punições, né, cabíveis e adequadas, né, para esse tipo de crime. Mas, enfim, o juiz, o promotor, às vezes ficam de mãos amarradas, né, diante dessa falta de prova, falta de colaboração até das pessoas que estão envolvidas com o problema para levar isso a termo. Ô Dulce, isso atrapalha o processo da intervenção do Estado com as políticas públicas ou não? Atrapalha, porque você veja bem, existem todos os serviços disponíveis para atender, né, para estar acompanhando as crianças, os adolescentes que sofrerem qualquer tipo de abuso, de violência. Mas para que esse serviço possa realmente acontecer, nós precisamos detectar esse problema, precisa ter a denúncia, essa criança, esse adolescente precisa chegar até o serviço, né? Se não há denúncia, se a própria família, né, por suas razões lá, evita, né, de se tocar no assunto, quer dizer, o Estado, o município não tem como agir. Nós não temos como entrar numa casa, não temos como fazer isso. Agora, atendimento, profissionais adequados para atender, temos, com toda certeza. Conselho Tutelar, tem o CREAS, com a equipe, né, com as equipes assim,
qualificadas para dar o acompanhamento adequado, porque não é qualquer acompanhamento que essa criança, que esse adolescente precisa. Mas o conhecimento, né, da gravidade, a gente percebe, doutor, que não tem ainda na sociedade. Por isso, assim, esse é o objetivo até dessa nossa campanha, de chamar a atenção mesmo, para que as pessoas percebam o quanto é importante a denúncia para nós podermos agir. Essa semana acho que houve uma mobilização nacional, né? Semana passada. Foi, dia sexta-feira. 18 de maio. 18 de maio, em passeatas, sabe? Bastante chamadas na mídia, trazendo ao público a gravidade do problema, não é? Porque a nossa sociedade, de certa forma, está ficando doente por conta disso. As violências, elas se reproduzem dentro da família, e a família é sabido que é um microcosmo, né? Um reflexo, né, menor da sociedade, que é o reflexo maior. Então, se aqui dentro, onde você deveria ter toda a formação moral, intelectual, ética, né, do próprio exemplo dos pais, como a Karina falou, que é o modelo, e não tem, o que você vai ser fora de casa, não é? Acho que é por isso que é importante, o papel da escola é muito importante, né? Porque uma situação de abuso, que é uma situação que muitas famílias se sentem expostas, muitas vezes não fazem a denúncia, como a gente já conversou aqui, mas as crianças e adolescentes estão inseridos principalmente onde? Na escola, né? Porque às vezes mais que a família ainda, né? Sim, porque os pais ficam às vezes o dia todo fora para trabalhar e tal, ou os responsáveis. Então a escola, os professores podem perceber sinais de que a criança está sofrendo abuso. Uma boa pergunta que eu quero fazer para ti, juntando o gancho, né? Eu como professor, como educador, e quem está em casa também acompanhando a gente, você falou de percepção. Como é que eu posso detectar uma criança que está sofrendo abuso? Mudança de comportamento, né? Uma criança que antes não sofria abuso e passou a sofrer, ela não é mais a mesma criança, né? Assim como todas as experiências positivas e negativas que a gente, né, vivencia, mudam a gente, uma situação de abuso muda a criança. Então, a criança às vezes era muito falante, muito brincava com muita frequência, falava pelos cotovelos, de repente fica silenciosa. Em casa e na escola? E na escola, às vezes, também. Chora muito. Chora muito, sem motivo aparente, começa a chorar do nada. Sem contar, às vezes, marcas pelo corpo, né? As professoras da educação infantil, por exemplo, que lidam com banho, né? Muitas vezes das crianças, às vezes podem perceber marcas no corpo da criança que são deixadas pelo agressor. Né? E às vezes percebe e não pergunta para a criança, não toma nenhuma providência, né? Então é importante estar atento à criança. Geralmente a criança não expõe, ela não fala o que aconteceu. Não, ela pode expor, pode até não falar. E às vezes isso, pode não falar, mas às vezes começa a ter brincadeiras muito sexualizadas para a idade, né? Às vezes desenhar. Então uma criança que de repente desenha um órgão sexual muito próximo ao que seria real. Peraí, né? Como que essa criança está desenhando? Será que isso quer dizer alguma coisa? Vamos conversar com essa criança, vamos perguntar um pouco melhor para ela. Às vezes na brincadeira, às vezes está lá com os brinquedinhos dela e ela pega a bonequinha, o bonequinho, e você percebe que tem alguma coisa diferente. Então, a criança pode expressar, às vezes, de outras maneiras. E crianças maiores, às vezes, falam, né? E tem pessoas que não acreditam no que as crianças falam. Isso é importante, né, Karina? A questão assim, de você saber ouvir. Quando eles querem falar, a gente saber ouvir. E pensar que raramente as crianças mentem, né? Isso é importante. Raramente uma criança vai falar que ela sofreu um abuso, não vou inventar. sem que isso seja de fato verdade. Tem pesquisas que mostram que menos de 6% dos relatos de crianças são mentiras. E geralmente são de crianças maiores, vamos dizer assim, adolescentes, que já têm uma maturidade um pouquinho mais avançada, uma capacidade de elaborar alguma coisa, que daí faz uma denúncia falsa porque está querendo outras coisas. Mas isso é mais para adolescente e também, mesmo assim, é raro, porque é um assunto muito sério para você mentir e brincar sobre ele, né? O professor Irã Jado citou a questão da campanha do 18 de maio, né, de combate à exploração, abuso de infância e adolescência. Por que a data 18 de maio? É uma data nacional isso? Olha, eu comentei esses dias, não é nem um dia festivo, porque é um dia assim, de bastante tristeza, porque é o aniversário, né, Karina, da menina que foi uma menina do Espírito Santo, que foi assim, barbaramente violentada,
abusada, chegou a ser assim, drogada e foi assassinada, enfim. Você viu isso foi na uma década de tragédia. 70. Na década de 70. 1973. E faz quanto tempo tem esse dia de combate à exploração e abuso? Desde 2000. Desde 2000. Então, 30 anos para montar um projeto desse de assim, conscientização. então usa-se essa data para a gente estar relembrando o tema, porque os agressores dessa menina estão soltos. Eles estão livres. Eles estão livres. É o que eu falo para você. E acima de qualquer suspeita. E de famílias, assim, sabe, de representatividade no estado do Espírito Santo, e conseguiram a liberdade. Quer dizer, essa menina foi barbaramente violentada e os agressores estão soltos. Então, assim, essa é uma data, né, para a gente parar e pensar até que ponto nós, sociedade, não estamos sendo coniventes com alguma situação. Então, de prestar atenção mesmo, né? Nós temos essa grande preocupação de divulgar, de preparar pessoas com esse olhar diferenciado para as nossas crianças e adolescentes. E uma dessas pessoas, né, um grupo importante, como a Karina já disse, são os professores, é a escola. Nós já tivemos um evento em abril, né, para dar já um encaminhamento para os trabalhos, um seminário para mais ou menos 500 professores aqui em Umuarama. Teve um resultado muito bom, todos que puderam participar ficaram assim, bastante satisfeitos com as oficinas que fizeram. E esse foi um evento feito pelo Núcleo Regional de Educação, né? Que parceria. essa é uma outra questão, que no Estado todas as políticas estão atentas a essa questão do abuso. Na Então, verdade, a gente trabalha política com parcerias, de educação, né? isso, a educação, a Secretaria de saúde. Estado da Saúde, são parceiros nesse combate, né? Existe no Estado a Comissão Estadual Interinstitucional de Enfrentamento às Violências contra a Criança, com a representação tanto dessas secretarias de Estado, inclusive a Segurança Pública, quanto entidades que trabalham, né, entidades não governamentais que trabalham com essa temática, né? Então, por entender que é um assunto que tem que ser discutido por todos os segmentos da sociedade. Né? Professor Irajá, me assustou o fato da Dulce dizer que os agressores, os culpados do crime daquela menina do Espírito Santo estão soltos ainda, né? Você tinha provas cabíveis que eram culpados? O que aconteceu com a lei? Pois é, mas é isso que eu falo para você, né? É que você constatar o fato, denunciar o fato, é corriqueiro isso, né? Todos estão fazendo. A questão maior é você, dentro de um processo judicial, provar, né? E aí vem, né, toda a arte da advocacia em si, na defesa desta situação que a gente encara como uma violência contra a sociedade, não é nem contra... foge do eu, sabe assim, do indivíduo que é a criança violentada, mas ela viola direitos de toda uma sociedade, porque isso é desumano, né? Você abusar e explorar uma criança que não tem a dimensão do que está fazendo, né? Isso é desumano. Ele falou, né, da arte da advocacia, né, do direito. Eu estava lendo um texto que dizia que, no caso, era uma família influente no Espírito Santo. Era uma família de posse e também muita influência política, do regime, pessoas vinculadas ao regime militar. E eles contrataram os 12 melhores advogados. Foram 12 advogados. Exatamente, é isso que eu falo para você. Eles chegaram a ser condenados, depois a sentença foi anulada e depois, em 1990, eles foram absolvidos. Olha só, E várias pessoas morreram, jornalistas, delegados, investigadores morreram. Estima-se que 14 pessoas morreram ao longo desse processo. Ao longo desse processo. Pessoas que estavam lutando, né, para que a justiça fosse feita, também foram... Que dia doído para celebrar alguma Muito coisa. Pois né? Não, ela é um símbolo, É um né? símbolo, na verdade. Assim como a Maria da Penha é um Sim, símbolo também das na mulheres. lei, né, da violência contra as mulheres. O nosso tempo, infelizmente, está se esgotando, gente. Aqui tudo passa muito rápido, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, nesse sentido, a gente tentar combater esse mal que está realmente presente na sociedade. A Dulce, a Karina, depois o professor Irajá também. Eu quero colocar aqui à disposição, né, de vocês, da população de Umuarama, da sociedade de Umuarama, o nosso escritório regional, para outros esclarecimentos, né, se forem necessários. Mas o que eu peço é que realmente nós estejamos com os olhos abertos e para verificar o que está se passando com as nossas crianças, nossos adolescentes,
prestar atenção, né, nessas mudanças de comportamento, como a Karina já comentou, que isso é fundamental. Para nós garantirmos uma sociedade mais sadia, mais para frente, né, doutora Irajá, nós precisamos preservar, proteger nossas crianças e adolescentes no dia de hoje. O escritório fica onde, Dulce? Por enquanto, nós estamos na Avenida Rio Branco, no mesmo prédio do Ministério do Trabalho, né? Da Agência do Trabalhador. Isso, na Agência do Trabalhador, estamos ali no mesmo prédio, mas é temporário, né? Provavelmente dentro de um mês nós estaremos em novo endereço que a gente pode estar divulgando para vocês. Obrigado. Eu gostaria, né, de, mais uma vez, convocar a população para fazer a denúncia, né, mesmo em casos de suspeita, lembrando que quem tem que investigar não é a população, é a polícia, são os órgãos, né, as autoridades. A denúncia pode ser anônima. Sim, através do Disque 100, que é um Disque Denúncia Nacional, né, que é uma central que recebe as ligações e faz os encaminhamentos necessários. Nós temos no Paraná o 181, que é um outro canal de denúncia, e cada município tem o seu conselho tutelar, que é o principal canal de denúncia de qualquer forma de violação de direitos contra crianças e adolescentes. Olha, na minha modesta visão, eu acho que o autoconhecimento ainda é muito importante. Então, programas como esse, que visa despertar nas pessoas que estão nos ouvindo a gravidade do problema, e olhar para dentro de si, né, e ver o que eu estou fazendo com a minha família ou o que eu estou fazendo para melhorar a sociedade para que fique livre desse mal. Então, nós temos que agir, né, olhar e fingir que não ver, né, isso é inadmissível hoje numa sociedade aberta e democrática como a nossa. Então, parabéns por este programa, né, que tem por finalidade despertar esse interesse para que todos se unam, né, numa só força, que é em prol das crianças, porque elas serão a sociedade do futuro. Eu agradeço a presença de vocês, o conhecimento, a partilha e a preocupação que vocês têm de transformar a existência de vocês simplesmente no fato de preocupar-se com os mais indefesos. Muito obrigado. A você em casa também, obrigado pela audiência. Levantemos essas questões e levemos adiante esse debate que é fundamental. Um forte abraço, até mais.